Boa tarde, aqui é o professor Elton Dantas do canal Português Sem Neura e nós estamos aqui juntos para passar uma dica bem fácil sobre um tema que às vezes causa certo arrepio em algumas pessoas. Nós vamos estar falando sobre regência verbal. E o que seria regência verbal? A regência verbal nada mais é do que adequar ou utilizar a preposição correta de acordo com o verbo que você está utilizando ali naquela oração. Muitas vezes nós acabamos repetindo ou replicamos aquilo que nós ouvimos no dia a dia e achamos que estamos falando certo, sem levar em conta o que preconiza a gramática normativa da língua portuguesa. Alguns verbos, quanto à transitividade, ou seja, o que é transitividade? É quando o verbo ele vai precisar, não é, de um complemento com ou sem preposição e pode ser classificado quanto à transitividade em transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo e intransitivo. Alguns verbos, quando nós utilizamos em certas orações, em certos contextos, eles não vão necessitar de um complemento para que eu traga mais informação de como aquela ação tenha sido praticada. Quando eu utilizo, por exemplo, o verbo nascer, eu digo assim: eu nasci. Perfeito. Se eu coloco uma circunstância em que eu nasci, por exemplo, nasci na maternidade, o que eu utilizei aí não é um complemento verbal, e sim se trata apenas de uma locução prepositiva, ou melhor, uma locução adverbial de lugar. Então, não se trata de uma parte ligada ao verbo. É apenas esse na maternidade, uma parte ligada à oração e que não é o verbo que impediu para ser colocada, porque, a depender do contexto, eu posso colocar, né, apenas o verbo nasci. Eu posso dizer eu nasci e só, né? E já completa toda a ideia. Então, o verbo nascer ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de um complemento nem com preposição e nem sem. Né? Agora, quando eu adiciono informação a mais de como foi esse nascedouro, né, aí eu estou trazendo, né, adjuntos adverbiais. Tem outros verbos que vão estar precisando sempre de complemento. E quando esses precisam de complemento, esses verbos têm preposições adequadas de acordo com o que dita a gramática normativa da língua portuguesa. Vamos lá ver. Vamos ver quais são esses verbinhos que acabam causando arrepio na gente. Vamos ver como é fácil memorizar. O primeiro deles é o verbo namorar. O verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele vai precisar de um complemento, mas não com preposição. Quando você diz namorar com, não passa a ideia de transitividade direta, e a partir do momento que você utilizar a preposição com nesse contexto do verbo namorar, o que está indicando é que a pessoa que vem depois da preposição com é apenas uma companhia enquanto você namora com outra. Então nunca diga namoro com fulano, porque fulano vai entender que é a companhia enquanto você namora com outra pessoa. Se você está namorando, é apenas para dizer eu namoro aquele menino. Sandy namora um médico e não com um médico. Luísa namora um aluno. Namoro aquela casa. Certo? Então, o verbo namorar nunca é regido com a preposição com. É apenas sem preposição, mas precisa de um complemento, que pode ser acompanhado, claro, pelo artigo. Tá certo? Então, quem namora, namora alguém apenas. Próximo verbo é o verbo agradar. Interessante. Sabe por quê? Porque o verbo agradar, ele pode ter dois sentidos. Ele pode passar a ideia de afagar, quando você faz carinho na cabeça, certo? Aquela ideia de fazer cafuné, tá? E ele pode indicar uma ação que satisfez alguém, certo? A partir do momento em que você está indicando que fez o carinho na cabeça de alguém, que a gente não utiliza muito com esse sentido, agradar com a ideia de fazer carinho, de fazer um cafuné, ele é transitivo direto.
ele não vai necessitar o complemento do verbo agradar, que é aquela partezinha que vem depois do verbo conjugado, ele não vai precisar de um complemento acompanhado de preposição. Você apenas vai dizer, agradei a cabecinha do bebê. Quer dizer que você fez um afago, você fez uma carícia na cabeça do bebê. Agora, se você quer dizer que fez alguma atitude, tomou uma atitude em relação a alguém e essa pessoa se sentiu agradada, você agradou alguém através de uma ação que você fez a ela e que não é a ação de afagar, aí sim é transitivo indireto e você precisa utilizar a preposição. Nesse exemplo que nós estamos vendo aqui, nós temos o presente não agradou à criança. O que isso significa? Que o verbo agradar nesse contexto está com a ideia de satisfazer, portanto é regido pela preposição a, e como aqui criança é uma palavra feminina, juntou-se a preposição a mais o artigo a de criança, e dessa fusão surge o a craseado. Tá certo? Então, com ideia de satisfazer, transitivo indireto. Com ideia de fazer carícia na cabeça ou acariciar, certo? De uma forma geral, é transitivo direto, ok? Eu agrado meu pai antes de dormir. Eu agradei ao meu pai quando recebi o resultado do vestibular. Vê que interessante? Já muda, não é a ideia? Qual é o maior problema do verbo agradar? É porque nós, no nosso dia a dia, não utilizamos tanto o verbo agradar como essa ideia de fazer carícia, né? De fazer um afago. Não é tão usual. Por isso acaba parecendo estranho, como o próprio verbo namorar. Pode parecer estranho para você não utilizar mais namorar com, porque de tanto ver se fez aprender, de tanto ouvir se fez repetir. Então, a partir desse momento, você já sabe qual é a verdadeira e a correta regência do verbo. Passe a utilizá-lo, porque você precisará utilizar a regência gramatical nas provas e concursos. O próximo caso de verbo que vamos estar conhecendo é o verbo aspirar. Eu gosto muito desse verbo. Esse verbo ele tem duas ideias, ou seja, ele pode passar dois sentidos. Transpirar pode ser transitivo direto quando você está indicando que respirou alguma coisa, sorveu alguma coisa, ou seja, a ideia de absorver, certo? É transitivo indireto quando você utiliza o verbo aspirar com a ideia de desejar, almejar. Veja aqui. Aspiro o ar fresco sempre que acordo. O que isso significa? Que você vai a uma janela, vai a uma varanda, vai a um determinado espaço, levantou da cama e respirou o ar fresco. É a ideia de respirar, inalar, certo? Absorver. Então, é transitivo direto. Depois do verbo aspirar, não precisou da preposição a, por exemplo, só precisou do artigo o, porque o substantivo a é um substantivo masculino. Então, aspiro o ar fresco sempre que acordo. Aspiro a fumaça das fogueiras durante o São João. Quer dizer que você está inalando aquela fumaça, certo? Quando passa a ideia de desejar, aí sim vai aparecer a preposição a, como aqui nesse exemplo. Aspiramos à promoção. Ou, ao invés da preposição a, também cabe, com essa ideia de desejar, e aí o verbo continua sendo transitivo indireto porque o complemento teve que ser ligado com uma preposição, né? Pode ser regido pela preposição a ou pela preposição por. Também vai dar no mesmo. Aspiramos à promoção, aspiramos pela promoção, cuidado aí para você saber fazer, não é? Essa combinação entre, que na verdade é uma contração, entre a preposição por mais o a, né? Ou aspiramos por um mundo melhor, aspiramos a um mundo melhor. Com essa ideia de desejo, aspirar, ele é transitivo
indireto, tá? Transitivo direto, apenas com a ideia de respirar, inalar. Interessante, não é? O próximo verbo que nós vamos estar conhecendo é o verbo assistir, muito interessante. Eu tenho visto muitos vídeos na internet, né, em que tá lá as plataformas de streaming convidando as pessoas a assistirem a filmes em suas plataformas. Mas muitas delas utilizam a transitividade errada ou a regência errada, né? O verbo assistir é transitivo direto, ou seja, sempre vai utilizar a preposição quando você quer passar a ideia de audiência. Você viu, esteve presente, estava assistindo através de uma tela. Tudo isso, esse verbo assistir, com a ideia que não seja o de cuidar, certo? É sempre transitivo indireto, tá? Então, sempre que você utilizar o verbo assistir, com essa ideia de ver, presenciar uma peça, um filme, você está utilizando transitivo indireto. Então, nunca diga assistir o filme. Não, é assistir ao filme, certo? Assistir ao réu o direito de ficar calado. Quando você passa essa ideia de favorecer, né? E quando couber o direito para essa pessoa, você também vai utilizar como transitivo indireto, certo? Vai ser transitivo direto, ou seja, quando você passa a ideia de cuidar, prestar socorro. O médico assistir os feridos. Então, a partir desse momento, só vai haver o complemento, mas sem a preposição a. E aí você pode usar tranquilamente os artigos que você queira, ou qualquer outro elemento